Quadro Saúde na Cardio Prime, no Centro Médico do Ribeirão Shopping. O nosso convidado, o cardiologista, Dr. Pedro Schwartzman. Dr. Pedro, quando a gente fala de cardiologia, a gente poderia dizer que existe um universo amplo? Oi, Lelinha, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Na cardiologia, a gente tem uma peculiaridade entre as especialidades médicas que a gente acaba cuidando tanto de pessoas doentes quanto de pessoas saudáveis. E o foco da cardiologia, acho que tem que ser não só prevenir a doença, mas tratar a doença e diagnosticar corretamente. Um dos fatores que contribuem muito para isso é que existem muitas doenças que são assintomáticas na população. Daí que vem o conceito do check-up, da importância das pessoas irem atrás. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, pressão alta. Na grande maioria dos casos, a pressão alta é assintomática, a pessoa não sente nada. Até às vezes ter um AVC, vai ter um infarto, né? Se ela não fizer uma medida da pressão arterial, ela nunca vai saber que é hipertensa até ter um evento trágico, por exemplo. Então é importante avaliar isso. Outro exemplo é colesterol alto, outro exemplo é diabetes. Muita gente aqui na população tem essas doenças e não sabe. Só para você ter ideia, dados brasileiros, quase 1/3 da população é hipertensa. E até dados brasileiros também, o controle do tratamento da pressão arterial ele é atingido em menos de 20% dos pacientes. Daí a importância das pessoas se conscientizarem para buscar uma avaliação preventiva. A vovó já dizia isso daí, né? Prevenir é melhor do que remediar, não é verdade? Isso mesmo. Agora, então, é muito importante, porque muitas vezes, você tem razão, a gente fala sobre essa questão da medicina curativa, né? Tô doente, vou ao médico. Você diria que é tão importante quanto, ou talvez até mais, a prevenção? Não tenha dúvida, tem muitas doenças, principalmente dentro da cardiologia, que é a minha área, que muitas vezes, quando a doença se instala, dificilmente ela é curável. Você tem tratamentos, graças a Deus a gente tem muita coisa para fazer, mas a pessoa muitas vezes não volta a ser como era. Então, para que esperar acontecer um evento trágico para se cuidar? Acho que o mais importante é evitar. Eu diria para você que, em especial, pessoas que já têm um histórico na família, né? Algum pai, ou mãe, ou tio, ou irmão que ou faleceu de uma maneira súbita, ou teve um infarto, ou um derrame muito precoce. Essas pessoas devem procurar avaliação, com certeza, porque tem um risco ainda maior. E essa avaliação ela deve ser feita com frequência? A gente geralmente faz uma avaliação inicial e estima o risco cardiovascular. Se a pessoa tem um risco baixo, geralmente é uma avaliação anual. Por exemplo, a mulher sempre vai no ginecologista fazer o check-up anual. O cardiologista, em geral, é a mesma coisa. Dependendo da patologia que o paciente tem, a gente talvez aumente a periodicidade dos retornos. Mas, via de regra, para a grande maioria da população, é uma vez ao ano. Agora, doutor Pedro, você que é esse especialista, vive um universo bem diferente. O doutor Pedro é um especialista que vive dois mundos, digamos assim, doutor Pedro. Porque você vive lá um mundo daquelas pessoas que estão muito doentes e aquelas que estão se cuidando, eu poderia dizer assim? Com certeza, a gente pega desde atleta até pessoas com insuficiência cardíaca ou fila de transplante cardíaco, né? E o cuidado, obviamente, que ele é muito distinto, mas a cardiologia tem muito a oferecer para esses dois mundos. Seja para o paciente que já tem uma doença instalada, seja para a pessoa que quer se cuidar ou tem uma doença e não sabe, ou apenas quer melhorar a performance dela durante o esforço, também a gente consegue ofertar isso. E uma das maneiras, né, até pegando o gancho, tem um teste muito interessante que é o teste ergospirométrico, ou também chamado de teste cardiopulmonar, que é um teste de esforço, um teste de estresse, que a gente faz através da análise de gases expirados. Então a gente mensura consumo de oxigênio, mensura a produção de gás carbônico, momento que começa a acumular ácido lático na circulação. Então a gente consegue ter uma gama de variáveis que não só podem indicar, por exemplo, um transplante cardíaco, como, por exemplo, podem ajudar na otimização do treinamento do atleta, né? Quer dizer que você tem aí recursos que você usa, digamos, de um extremo ao outro. No 8 e no 80, vamos dizer assim, é. E esse universo dos transplantes, doutor, é também um universo? O paciente que tem uma doença grave como a insuficiência cardíaca, ele pode progredir para uma fase mais avançada e a gente talvez tenha que pensar em cuidados um pouco diferentes, como por exemplo o transplante cardíaco. Mas a nossa missão é tentar evitar que chegue nesse ponto.
Mas eventualmente eu tenho pacientes assim que chega um momento que a gente tem que indicar o transplante. Agora, doutor, os problemas cardíacos, eles, por acaso, eles acontecem mais em homens do que em mulheres? Eu vou dizer para você, eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, mas é que problemas no coração é algo tão abrangente que seria mais ou menos igual a uma casa. Você tem problema de alvenaria, que na cardiologia seria o músculo. Você tem problema de encanamento na sua casa, que na cardiologia seriam as coronárias. Você tem problema elétrico na sua casa, que na cardiologia podem ser as arritmias. Você tem problema de porta e janela, que na cardiologia seriam as válvulas. Então, assim, o coração tem uma gama muito grande de doenças. E cada uma dessas patologias, ela tem um perfil diferente de acometimento na população. Então, eu tenho desde pacientes muito jovens, que têm algum grau de doença de válvula, por exemplo, e tenho pacientes mais velhos que já sofreram infarto ou que têm algum grau de arritmia. Então, dependendo do problema, o problema de coração é tão abrangente que, dependendo do problema, alguns acometem, por exemplo, doença coronariana, acomete mais homem do que mulher. Esse é um problema bem importante. Hipertensão arterial acomete mais homem do que mulher. Mas tem um tipo específico de insuficiência cardíaca, que a gente chama de fração de ejeção preservada, que acomete mais mulher, por exemplo. Então, dependendo do problema, né, tem um perfil diferente na população. Adorei o exemplo, gostei muito, foi muito bom, realmente esclareceu. Então, gente, para quem acha que os problemas cardíacos são mais dos homens, isso é mito, não é verdade. Doutor, um prazer te receber. Prazer foi meu. Muito obrigada. Obrigado pela atenção. E você realmente sempre trazendo aí um conteúdo fantástico, agradeço imensamente. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. E o nosso quadro Saúde é isso, é levar o que há de melhor para você. Os nossos agradecimentos à CardioPrime, que abriu as portas aqui pra gente, para poder levar esse conteúdo tão fantástico e tão importante para aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua saúde. Aqui no Centro Médico do Ribeirão Shopping, com acesso fantástico, conforto para você cuidar do seu bem maior.